Tudo bem, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série de desafios de Nuzlocke, de Pokémon. Primeiro de tudo, por que eu quis fazer esse desafio? E a maneira que eu vou usar para te contar isso é uma narração, imagens tiradas de trailer de jogos e além de uma edição digna de uma apresentação de slideshow do ensino médio. Pokémon sempre foi uma franquia que eu gostei muito. E comecei a partir dessa geração por Kalos, Pokémon Y foi o primeiro Pokémon que eu cheguei a terminar. Antes cheguei a jogar os de emulador, né, os pra GBA, Pokémon Emerald e tudo mais, mas eu nunca terminei esses jogos. Por causa que eu jogava o Emerald e via ali meus gráficozinhos 2D, olhava o Pokémon XY todo modelado em 3D e achava aquilo ali maravilhoso e eu não me animava a jogar os jogos antigos. Então, meu primeiro Pokémon que eu cheguei a terminar efetivamente foi o Pokémon Y. Logo depois o Omega Ruby e cheguei a jogar o Sun, mas a partir daquele momento eu parei de jogar os jogos de Pokémon porque eu não sentia mais aquela mesma mágica. E abandonei a franquia por um bom tempo. Só que no final de 2022 eu quis me aventurar por outros cantos. Então eu acabei fazendo uma coisa que eu não imaginaria que eu ia fazer. Eu sempre fui um jogador muito casual. No caso eu tinha os meus jogos, mas eu nunca me desafiava a ir muito além disso. De um tempo pra cá eu comecei a fazer isso. E foi por causa de um jogo que eu cheguei a tatuar no meu braço, que foi Elden Ring. Aquele jogo é fantástico. E a maneira como ele te desafia é maravilhosa. Por isso, acendeu uma chama em mim que eu falei assim, mano, eu quero me desafiar. Não só em Elden Ring, não só em Souls-likes, mas eu quero jogar diversos jogos que eu jogava com um tom mais desafiador. Eu até conheci o desafio Nuzlocke antes desse meu ar de inspiração, mas eu não me interessava, eu achava que perder um Pokémon e ter coisas tão privativas nas regras estragava a minha experiência de Pokémon. Mas depois de jogar o Elden Ring e jogar outros jogos um pouco mais difíceis, eu olhei e falei assim, entendi porque que o pessoal gosta de fazer desafios. Porque se desafiar a jogar um jogo é divertido. Logo, eu resolvi me desafiar. Boa noite, estamos ao vivo. Seguindo aqui pra concluir a run do Pokémon Red. E... bom, sejam todos bem-vindos. Dando contexto, eu vou jogar todos os jogos da série principal de Pokémon seguindo algumas regras de Nuzlocke, mas principalmente um hardcore Nuzlocke. Eu vou deixar as regras na tela, um tempinho. E como é que vai funcionar esse desafio propriamente dito? Como eu vou jogar todos os jogos da franquia, eu resolvi que eu poderia passar meus Pokémons de um jogo pro outro. Claro que, como eu tenho a regra do level cap, eu não vou poder usar os Pokémon se eles estiverem acima do nível do ginásio, então isso meio que vai balancear essa questão de poder passar os Pokémons. Para iniciar o desafio, temos que fazer a escolha do inicial. Como em Pokémon Red a gente tem muita discrepância entre a força dos iniciais, então eu decidi escolher sempre uma roleta. Então sempre que eu inicio uma nova tentativa, que assim cada tentativa é diferente e me motiva a jogar de diferentes formas toda vez. Então iniciamos a nossa aventura escolhendo o Charmander como nosso inicial. E pra honrar, nós demos o nome dele de Ace. Logo depois enfrentamos o Blue, que é nosso rival. E, bom, luta de Pokémons de nível 5 é só ficar dando Scratch de maneira aleatória que uma hora tu ganha. Ou se tu perder também não tem importância porque o desafio não começou porque tu ainda não recebeu a Pokébola. Iniciando nossa aventura a gente foi até Viridian, onde um folgado no Pokémart pediu pra gente entregar uma encomenda pro Professor Carvalho. Então que nos fez voltar pra Pallet. Entregando a encomenda para o professor, ele acaba nos concedendo a Pokédex junto do Blue, e assim a nossa aventura está prestes a começar. Falta só a gente chegar até o Pokémart novamente e comprar as Pokébolas para iniciar a aventura. Com as bolas em mãos, a gente volta até a rota que vem depois de Pallet para a gente ter nosso primeiro encounter, que acaba sendo um Rattata, que até que seria um Pokémon interessante se o Charmander não tivesse matado ele com um crítico. Eu matei o Rattata porque gritou, eu sou um imbecil. Antes de seguir a aventura, eu volto até a casa do Blue pra chavecar a irmã dele e fazer ela me dar o Town Map, pra eu poder me guiar das rotas onde eu posso ou não pegar Pokémons. Então eu avanço à esquerda de Viridian pra ir na rota antes da luta contra o Blue, pra poder capturar um outro Pokémon, que é o nosso próximo encounter. Levando em consideração que eu não vou entrar na luta com o Blue, porque seria idiotice levando em consideração que ela não é obrigatória. Meu objetivo nesse mapa era encontrar um Nidoran, o que acaba não sendo o caso, acabei encontrando outro Rattata. O que não é tudo mal, dessa vez eu não cometo o mesmo erro. Eu logo jogo uma Pokébola e capturo ele pela primeira vez, dando o nome dele de Twitch. Hora de ir.
Sou eu! Chegando na Rota 2, a gente acaba encontrando outro Rattata, mas como a gente já tinha capturado, a gente passa pro próximo Pokémon, que acabou sendo nosso melhor encounter pra rota, que no caso foi um PJ. Então capturamos ele e demos o nome de Valor, em homenagem a Valor da Queen, do LoL também. Eu tenho que parar com esse nome de LoL, fica feio. Mas caso tu queira escolher o nome dos Pokémons que vão aparecer nos vídeos, vai lá pras lives, que a gente tá fazendo live todos os dias. Os horários às vezes variam, mas quase sempre à noite, a partir das 8 horas. Chegando em Viridian, a gente acaba encontrando o Widow, mas que infelizmente a gente mata sem querer porque eu estava com o Fast Forward ativado. Infelizmente. Teria sido um ótimo Pokémon. Não vou negar que eu tava um pouco preocupado pro ginásio do Brock, levando em consideração que eu tinha um Charmander, um Rattata e um PJ, e nenhum deles era bom ter esse ginásio. Só que eu lembrei que nessa geração, infelizmente, ou felizmente, poucos Pokémons aprendem golpes bons de pedra. Logo, todos os Pokémons do Brock, nesse jogo, não têm golpes de pedra, são golpes normais, mas ainda tinha um outro problema, a resistência deles a dano. Então eu upei todos os Pokémons, deixei todos no nível 14, que eu levo o cap do ginásio. Tô upando usando Hurricane, porque como eu vou jogar vários jogos, seria extremamente maçante ficar upando os Pokémons. E como tem o level cap pra não deixar eu ir over level, então não tem por que não utilizar umas Hurricanes. Então deixei todos os Pokémons nível 14 e fui pro ginásio. Chegamos no ginásio e já vamos falar com o Brock pra iniciar a luta dele. Ele manda um Geodude e a gente manda o PJ, o nosso Valor. A gente manda 100 de ataque nele, que a ideia era diminuir a accuracy dele pro mínimo possível, enquanto ele aumenta a defesa dele com Defense Scroll. Isso se segue por um bom tempo, até não acontecer mais nada a cada 100 de ataque. A gente manda um Gust, mas é crítico e causa um bom dano. Só que percebendo que o Gust nem sempre vai causar aquele dano, a gente resolve trocar pro Twitch. Com o Twitch em campo, ele tenta nos acertar com o Tackle, mas ele não tá conseguindo por causa da accuracy baixa. A gente bate com o Hyper Fang, que não causa muito dano, mas tem uma leve chance de causar um efeito a mais. Então a gente vai batendo, até diminuir a vida dele pra um ponto que a gente consiga derrotar ele. Um crítico do rato, a gente derruba ele e assim o Brock manda o Onix dele. Levando em consideração que ele tem um Bite, que podia ser um golpe que poderia facilmente dar hit kill com qualquer um dos Pokémons, a gente troca para Valor, pra seguir baixando a accuracy dele com 100 de ataque. Ele abaixa a defesa com o Scrunch e já ativa o Bite, mas o Bite ele causa dano baseado no dano que ele recebe, então se a gente não causar dano, o Onix não dá dano com o Bite. Enquanto isso, a gente vai diminuindo a accuracy dele até um ponto que seja seguro mandar qualquer outro Pokémon. Seguindo a mesma estratégia, a partir do momento que a gente não consegue mais o 100 de ataque, a gente usa o Gust, causa um mínimo dano, então a gente troca pro Twitch. E aí, a gente começa a baixar a defesa dele usando o Tail Whip. Só pra mostrar como esses Pokémons dele são tanque, nesse momento da luta eu já não tinha mais nenhum PP do Hyper Fang, então eu optei por baixar a defesa dele para poder causar dano com outro ataque. Após o Onix acabar acertando um tackle, a gente percebendo que a vida do Twitch estava em risco, a gente dá um último Quick Attack, que causa um dano decente, e aí a gente troca pra Valor novamente, já que o Charmander não iria causar dano. Então a gente começa a bater nele com Gust. E o dano do Gust acabou melhorando bastante, até o ponto que a gente conseguiu finalmente derrubar o Onix e conquistar a nossa primeira insígnia, derrotando o Brock. Falando com o Brock, ele nos dá o TM do Bide e nos permite também utilizar o HM Flash fora de batalha, o que foi absolutamente inútil. A caminho do Monte Monte, acaba chegando na outra rota, onde a gente tem um encounter de um Jigglypuff, que acaba sendo um saco de pegar e sem querer a gente mata ele com a Valor, que dá um Gust que acaba tirando toda a vida dele. Então nós curamos nossos Pokémons e vamos rumo ao Monte Moon. Lá dentro nós encontramos um Zubat, que seria o nosso próximo encounter. Então, após capturar ele, nós damos o nome de Batman. Dentro do monte a gente tinha a opção de escolher entre dois fósseis para a gente seguir nossa jornada e depois transformar em Pokémons. Então, como cada escolha do jogo, a gente fez de maneira totalmente aleatória através de uma roleta. E acabou que a gente pegou o Dome Fóssil para isso. Chegando em Cerulha, já curei meus Pokémons e voltei para a rota anterior pra gente pegar o nosso próximo encounter. Que dessa vez foi um Spearow, que a gente acabou capturando e dando o nome pra ele de Jack, em homenagem ao Jack Spearow. Entendeu? Muito ruim, né? Percebendo que não tínhamos nenhum Pokémon de grama para poder enfrentar a Misty, então a gente resolve, em vez de enfrentar ela primeiro, subir pela ponte, enfrentando alguns treinadores, para capturar um Pokémon lá em cima. Por isso tive que upar os Pokémons, levando em consideração que a gente tem a nossa primeira batalha com o Blue nesse caminho, já que a gente pulou aquela primeira luta lá no começo do jogo.
Mas considerando que nem todos os pokémons iriam levar até o final do jogo seriam só pra essa luta, o Jack, por exemplo, eu não coloquei ele no mesmo nível que o restante que já tá no level cap do ginásio. Eu coloquei ele no nível 18 para que ele pudesse, caso a gente precisasse, usar ele em outro jogo, por exemplo. Então começa a luta. O Blue, de começo, manda o Pidgeotto dele, enquanto a gente manda o Jack. A gente tenta atacar com Free Attack, que até acerta 2 vezes, mas não causa um dano satisfatório. Então a gente tenta com Peck, levando em consideração que ele deu um bom dano. O Pidgeotto ataca primeiro devido ao Quick Attack, que tem prioridade, e o Peck causa um dano interessante, já que gritou, deixando os 2 pokémons no amarelo. A gente resolve trocar então pro Twitch. O Twitch chega na luta recebendo um Sand Attack no rosto, perdendo um pouco de accuracy, mas a gente ataca com um Quick Attack para tentar ganhar na velocidade. O que acontece já que o Twitch acaba gritando. Ele manda um Abra, mas não é problema, já que o Hyper Fang vai causar um bom dano se acertasse. Ele usa o teleporte, mas não funciona nessa luta. Então a gente usa o Hyper Fang de novo, e pro Abra não ter resistência física nenhuma, a gente dá hit kill nele. Nisso, o Blue tenta um combate entre Rattatas, só que de novo o Twitch erra o golpe e toma um Hyper Fang no lugar, deixando ele com 8 de vida. Percebendo que a gente pode principalmente perder o Twitch nesse momento, a gente tira ele e coloca o Batman. Chegando na luta tomando um Quick Attack, o que a princípio não parece tão ameaçador. Então a gente tenta usar um Super Sonic, só que o Rattata ataca primeiro, dando um Hyper Fang que nos deixa com 8 de vida, além do Batman errar o Super Sonic. Então a gente tira o Batman da luta e coloca a Valor, levando em consideração que o Batman já fez o serviço dele, ou seja, nada. A Valor então entra em campo e tem a sua defesa diminuída pelo Tail Whip do Rattata. Ela usa um Quick Attack, que por ser um golpe de prioridade ataca primeiro, e tira um dano considerável do Rattata, mesmo não sendo um crítico. Ele toma um Tackle, então a gente usa um outro Quick Attack para que a gente possa derrubar finalmente o Rattata. Ele manda o escorto dele e a gente resolve fazer uma crocodilagem mandando Sand Attack. A gente faz isso várias e várias vezes até que ele não consiga acertar mais os nossos pokémons, já que a gente estava mal de vida. E depois finalizamos ele com uma sequência de Quick Attacks. Então, após derrotar todos os treinadores da ponte, a gente acaba indo pro nosso próximo encounter, que acaba sendo um Abra, que seria muito bom se a gente tivesse conseguido capturar ele, mas ele foge da Pokébola e usa teleporte, típico de um Abra. Fomos pro próximo encounter na esperança de capturar um Oddity, já que a gente precisava de um Pokémon de grama pro ginásio. O que acabou que veio um Weedle, que a gente capturou e deu o nome de Bee. Levando em consideração os nomes de Weedles, me dei um desconto porque era o 5º Weedle que eu já dava nome, só no Pokémon Red. Então já tinha esgotado as ideias de nome e eu tava tentando não repetir. Então tivemos que ir até o ginásio com essa seleção. E como vocês podem ver, tinha uma grande chance de dar merda. Nós tínhamos um Rattata, um Spearow, um Zubat, um Pidgeotto, um Charmeleon nesse momento e um Beedrill. Resumindo, não tínhamos nenhum Pokémon forte contra esse ginásio. Como ganhamos? Venha ver. Passamos pelos capangas da Mish e chegamos até ela para iniciar a luta. Nesse momento ela começou com a Staryu dela e a gente com a nossa Valor. A estratégia vocês já sabem, Sand Attack até não dá mais, no olho da estrela. Ela até nos acerta um Water Gun, mas a princípio não temos problema, já que ela começa a errar os próximos ataques. E assim a gente vai indo com Sand Attack até que a gente receba a mensagem de que o Sand Attack não está mais fazendo efeito. Tendo a certeza que a barra estava limpa, lançamos o Twitch, que desvia do golpe e começa a baixar a defesa dela, já que ela tinha sido aumentada no começo da luta. Então a gente baixa a defesa 2 vezes, ela até acerta um golpe que não causa muito dano, e assim a gente vai indo até que o Twitch começa a dar os ataques dele, com o Hyper Fang que elimina ela de uma vez por todas. Logo ela envia Starmie e a gente resolve dar um próximo golpe para testar o dano. Ela dá um bombinho que quase leva o Twitch. A gente tira uma boa quantidade de vida e volta para Valor. Com a Valor em campo, ela toma um Water Gun que deixa ela no amarelo e a gente torce que ela erre os ataques dando Sand Attack. Ela acerta mais um Water Gun que deixa a Valor com 6 de vida. Ela dá outro Sand Attack e a gente troca pro Batman. O Batman, por outro lado, desvia do Tackle, toma o Water Gun, que tira uma boa quantidade de vida e dá um Confuse Ray. Então além da Starmie estar com a cura baixa, ela ainda estava confusa. A gente troca pro Jack, ela não ataca porque ela estava com a confusão e se ataca. Ela erra o Tackle e a gente acerta o pique.
E assim a gente vai indo com a esperança de derrotar a Starmie nesse momento. E foi o que acontece. O Jack derruba ela com um crítico do pique. E assim a gente ganha do segundo ginásio. Com a Mitch derrotada, a gente recebe, além da cascata Bad, a gente recebe também um TM e a possibilidade de usar o Cut fora de batalhas. Então a gente já vai em rumo à próxima cidade. Seguimos um longo caminho cheio de treinadores de pokémons até a gente chegar no Bill, que se transformou num Pokémon através do sistema de teleporte e estava cansado e não queria ir numa viagem de iate, que aí a gente acaba pegando o bilhete para ir na viagem no lugar dele. Ele mandou uma criança de 10 anos para isso. Não faz sentido. Pra sair de Cerulha, a gente acaba passando por dentro de uma casa que foi atacada por alguns membros da equipe Rocket, que por algum motivo agora viram uma rota do jogo. Derrotamos o capanga que tava lá, e derrotando ele nos dá o TM do Jig, que vai ser extremamente útil no próximo ginásio. Seguimos pelo nosso caminho até a rota 5, onde a gente tinha esperança de capturar um novo Pokémon para o nosso time. E a esperança chega pra gente no formato de uma... alface? Acho que dá pra dizer isso. Então a gente captura um Oddish e dá esse nome pra ele, Alface. E saibam, esse Pokémon vai dar muito o que falar no futuro. Já na rota 6 a gente acaba encontrando um Mankey, que a gente captura e dá o nome de Goku. Chegando em Vermelho, a gente começa a se preparar para os confrontos tanto com o Blue quanto para o próximo ginásio do Elite Search. Mas aproveitando que a cidade conta com uma rota também, a gente pega a Old Rod e tenta pescar um Magikarp dentro dali pra gente poder já pegar ele como nosso encounter da cidade, já que não teria nenhum outro Pokémon ali dentro pra gente pegar. Mas a gente acaba percebendo que a gente esqueceu de comprar Pokébola. Então infelizmente o Magikarp não veio nesse momento. Agora tendo mais bolas nas mãos, a gente vai até o Cruzeiro em busca do HM Cut, onde a gente teria que também enfrentar o Blue. A luta começa com o Blue mandando seu Pidgeotto enquanto a gente usa o Twitch, que já começa a luta largando o Hyper Fang, que deixa o Pidgeotto dele com a vida no vermelho. A gente recebe um Sand Attack, que nos impede de acertar o próximo golpe, e com mais um Sand Attack a gente resolve dar um Quick Attack. Como tem prioridade, a gente vai atacar antes e tem uma chance de acertar maior. Ele envia o Raticate dele, que nos faz trocar pro Goku, com a esperança que ele cause mais dano já que ele é do tipo lutador. O primeiro golpe dele causa um dano bom e já deixa no amarelo, já que foi um crítico. E depois ele finaliza com mais um Karate-Chop. O Blue então manda o Kadabra, que nos faz trocar pro Bi, já que o golpe tipo Bug poderia matar o Kadabra. Só que infelizmente a gente não contava que o Kadabra fosse atacar primeiro e ainda iria critar o ataque, que já era super efetivo, fazendo o Bi falecer. Colocamos o Twitch então para vingar seu companheiro, e como o Kadabra não tem muita resistência, o Hyper Fang foi mais que o suficiente para derrotar ele. O Blue manda o War Turtle dele, então a gente resolve fazer uma troca estratégica pro Alface, já que ele tem uma resistência boa contra o tipo água. A gente recebe um Tackle e deixa ele envenenado, logo depois abusando do Absorb, para fazer com que ele não nos dê dano o suficiente para nos matar, enquanto a gente causa muito dano tanto no Absorb quanto no veneno. E assim a gente segue a luta até finalmente ganhar do Blue. Seguindo adiante, a primeira coisa que a gente fez dentro do ginásio do Surge foi resolver aquele puzzle dele que é infernal e que depende totalmente da sorte, até onde eu entenda. Caso saiba uma forma de resolver esse puzzle de uma maneira mais rápida, me avise nos comentários, porque definitivamente eu não sei. Eu fiquei um bom tempo nesse puzzle, derrotei todos os capangas dele ali, só pra ficar mais fácil de percorrer a sala pra encontrar os 2 cliques que tem que achar. Esse puzzle não faz sentido. Minha esperança contra o Surge é usar o Goku e abusar do Dig. Logo que a gente começa a luta, a gente consegue fazer isso, então o Goku ele derruba o Voltorb e o Pikachu com facilidade usando o Dig, só que o Raichu ataca primeiro e dá hit kill nele. Então a gente troca pro Alface, que dá um Poison e utiliza do Absorb. Como o Alface é do tipo Grama, ele não recebe muito dano dos golpes tipo Raio. Inclusive o Raichu ele fica muito tempo dando Grow nele, só que eu acredito que nessa geração o Grow nem afete o Absorb, por ser tipo... tem um golpe especial. A gente chega até a gritar, mas não tem perigo nenhum pro Alface, que simplesmente leva o Raichu nas costas, e assim a gente consegue a nossa terceira insígnia. E mais um ponto no nosso contador de mortes. Descanse em paz, Goku.
Saindo de Vermilion, a gente foi até a Diglett Cave, onde seria o nosso próximo encounter, que para a surpresa de 0 pessoas, foi um Diglett. Então a gente capturou ele e deu o nome de Spickles, que eu não sei se pronuncia assim, mas é aquela toperinha do Força G que você deve ter visto daquele filmezinho de hamster espiões lá. Muito bom, inclusive. Então a gente foi até a Rota 11, onde seria o nosso próximo encounter. Nessa rota a gente acabou encontrando uma Ekans, que a gente capturou e nomeou ela de Solid, em referência ao Solid Snake de Metal Gear, apesar de eu nunca ter jogado Metal Gear. Passando pela Diglett Cave, a gente resolve voltar pra Pilter para pegar duas coisas, o HM do Flash no caminho e o Old Amber, que mais pra frente, lá na ilha de Cinnabar, a gente pode transformar num Aerodactyl. Aproveitando que a gente estava passando em Pilter, a gente também passou em Cerulean para pegar a bike e assim poder cruzar qualquer área que dependa dela. E passamos novamente por dentro da casa do senhor, que agora é dono de uma das grandes rotas comerciais de Cerulean. Passando pela Rota 9, aproveitamos que todos os encounters do mato a gente já tinha, então fomos até ali e piscamos um Magikarp, que a gente capturou e nomeou ele de Nemo. Vocês lembram daquele HM que a gente voltou a buscar, o Flash? Então, chegando no Rock Tunnel onde a gente precisaria dele, eu acabei descobrindo que nenhum dos Pokémons que a gente estava levando aprende o HM nessa região. E principalmente, nenhum dos que estava na box. Resumindo, a gente não tinha nenhum Pokémon que tinha um HM, então a gente teve que cruzar todo o caminho no escuro. Mas em compensação nossas áreas, a gente pegou uma Chope que a gente nomeou de Tyson. Eu tava bem cauteloso de passar pelo Rock Tunnel, já que na última tentativa que a gente fez foi aqui que eu perdi. Já que um treinador com alguns Geodudes e Gravelers deram Explosion no meio dos Pokémons que eu ainda tinha vivos. E os outros... Bom, foi triste. Então eu tava bem com medo de passar por esse local. Só que tendo um Dugtrio com um Dig, que consegue esquivar das explosões e dá muito dano, a gente acabou conseguindo chegar em segurança em Lavender, felizmente. Precisando desse Off-Scope, a gente resolve seguir direto pra Celadon, enquanto no caminho a gente consegue pegar um Growlite, que vai ser muito útil pro ginásio da Erika, que é o próximo, devido à quantidade de Pokémons tipo Grama que ela tem. E assim a gente captura ele e dá o nome de Shiba. Chegando na Rota 7, a gente resolveu ver os encounters da rota e a gente percebeu que eram só Pokémons repetidos. E como o nosso Goku tinha acabado falecendo, então a gente resolveu pegar um outro Monkey e chamar ele, dessa vez, de Gohan. Já em Celadon, a gente seguiu o caminho por trás das casas, subiu dos prédios para pegar um Eevee. Sabendo que a gente poderia transformar ele num Vaporeon, que foi a minha ideia, eu chamei ele de Aqua. No topo do market a gente comprou algumas Fresh Water, Lemonade e Soda Pop para entregar pra garotinha, que conforme a gente vai dando essas bebidas pra ela, ela nos dá TMs. E isso é muito bom, além da Fresh Water que a gente ainda deixou guardada para um outro uso. Além de comprar uma Water Stone, uma Leaf Stone e uma Fire Stone, que a gente já tinha muitos Pokémons que precisavam dessas pedras para evoluir. Então pro ginásio levamos o Alface, que era o nosso Vileplume recém-evoluído, o Batman, nosso Golbat, a Velor, que é o nosso Pidgeotto, o Ace, que é o Charmeleon, o Jack, que é o Fearow, e o Shiba, que era o Arcanine, que também tinha recém-evoluído. Derrotando os capangas dela, a gente começa a luta. Ela começa mandando o Victor Bell dela e a gente o Batman. Ele começa com o Confuse Ray, já deixando ela confusa e fazendo ela se acertar. E como o Batman tinha um Elite Life, um golpe super efetivo contra ela, a luta foi extremamente fácil, e logo ela cai. Ela envia o Tangela dela e a gente faz a mesma coisa, confunde ele com o Confuse Ray e faz ele se acertar trocando pro Alface. Com o Alface em campo, o Tangela se acerta mais uma vez e o Alface deixa ele envenenado. Com isso ele vai atacando com o Acid, que é super efetivo, fazendo com que a luta também seja extremamente fácil. O Vileplume dela chega e tenta nos envenenar, mas a gente paralisa ele, já que o veneno não funciona no Vileplume. A gente troca pra Velor, que usa o Fly, para evitar o golpe dele e acertar com um golpe que é super efetivo. Só que ela acaba errando. No segundo Fly ela acerta e deixa ele no amarelo. No terceiro ela erra também e acaba dormindo, então a gente troca pro Jack. Logo que o Jack entra, ele é colocado pra dormir também, então a gente tenta ver se ele vai acordar e deixa ele tomar alguns golpes pra isso. Só que depois de umas tentativas falhas dele acordar, a gente resolve trocar ele. Mandando o nosso inicial, o Ace, que começa a luta recebendo Mega Drain, que não causa muito dano, e a gente já ataca ela com o Ember, que é crítico. Ela nos deixa envenenada e a gente ataca com outro Ember, e assim finalizando a luta e conquistando a nossa quarta insígnia. Invadindo o prédio da equipe Rocket, a gente acaba lutando contra o Giovanni pela primeira vez. A luta inicia com um confronto entre Alface e Onix, que acaba sendo muito fácil pro lado do Alface, que paralisa ele e derrota com o Mega Drain. Vindo o Rhyhorn, a gente tenta paralisar novamente, mas não funciona. Com mais o Mega Drain, a gente derruba o Rhyhorn dele.
O Alface então sai de campo envenenando o Kangaskhan e a gente já troca pro Goku, que por sua vez acerta mais de um Karate Chop no Kangaskhan, causando muito dano, já que todos os golpes do Gohan foram críticos, por incrível que pareça. Finalizando a luta, a gente pega com o Giovanni e o Silphscope pra gente poder ver o fantasma na Torre de Lavender. Logo no primeiro andar a gente acaba encontrando o Blue, que nos desafia pra uma batalha. A luta começa num confronto entre Pidgeotos, e após alguns ataques, percebendo que o Velor teve a acurácia dele baixada, a gente troca pro Twitch, que termina de derrotar o Pidgeotto dele com um Hyper Fang. Com ele mandando o Growlithe, a gente resolve fazer uma troca pra Aqua, que é o nosso novo Vaporeon. Com isso, com o Water Gun, ela derruba facilmente o Growlithe. Vindo do Execute, então mandamos o Ace, que infelizmente começa a dormir pela hipnose do Execute. E assim a gente segue com o Ace sendo alvejado por outros ataques do Execute sem poder se defender. Com isso a gente resolve trocar o Ace pela Velor, que derrota facilmente o Execute com um único Fly. Vendo o cadáver a gente não quis dar chance, então a gente já usa outro Fly para que ele possa derrubar ele facilmente, vindo o War Turtle agora. A gente troca já para o Alface para poder counterar ele. Nós lançamos o Mega Drain, que tira quase toda a vida dele, e com mais um, a gente finaliza essa luta. Enfrentando o Fantasma e alguns membros da equipe Rocket, a gente salva o senhorzinho que nos dá a Pokéflout, que agora a gente pode utilizar para acordar uma bela adormecida que está parada na estrada. Nossa ideia inicial era capturar o Snorlax, mas como ele não parava na Pokébola de jeito nenhum e estava causando um dano muito alto nos nossos Pokémons, a gente optou por deixar ele embora, e assim ele encontrou outro canto para dormir. Invadindo a corporação e encontrando o Blue, a gente resolve já começar uma nova luta. Para iniciar, ele manda o Pidgeot dele, enquanto a gente ataca com a Aqua, que poderia derrubar ele facilmente com o Ice Beam, que é o que acontece. Para nossa sorte, o próximo Pokémon dele foi o Growlithe, que cai facilmente também com outro Water Gun e um Quick Attack para finalizar. Com a chegada do Execute, a gente resolve trocar ele para o Ace, que facilmente derrota o Execute com 2 Embers, mas acaba tomando um Stun Spore e fica paralisado, o que faz com que o ataque dele tenha baixa prioridade agora. Com a chegada da Alakazam e os erros que a gente cometeu com o nosso Mano B, a gente resolve não trocar o Ace, que toma um Psybeam e fica confuso. Agora com a paralisia, o Leech Seed e a confusão, a gente resolve trocar ele pelo Dig Thrill, que facilmente usa um Dig que crita e derruba o Alakazam. Com a chegada do Blastoise, a gente troca para o Alface, já que essa matchup já tá manjada para o Alface. A gente tenta deixar ele envenenado, mas não consegue, e com o Mega Drain, a gente recupera uma boa quantidade de vida, que se não fosse por isso, a gente possivelmente teria caído pro Blastoise. Mas, nosso Mano Alface mitou demais nessa luta. Percebendo a nossa experiência em dar pau no Blue, o carinha ali nos dá um Lapras, que a gente nomeia de Takaba. Após ser ameaçado pelo Giovanni no último andar, a gente resolve começar a luta com ele, já dando um Water Gun no Nidorino dele com a nossa Aqua. Com 2 Water Guns e um Quick Attack, ele cai. A gente troca contra o Kangaskhan pro Gohan, que tem bons golpes lutadores que podem derrubar o Kangaskhan facilmente. Apesar da vantagem, a luta ainda foi um pouco difícil. O próximo Pokémon acaba sendo o Rhyhorn, então a gente faz uma troca pro Alface, que facilmente derrota ele com alguns Mega Drains e um Stun Spore. Vindo a Nidoqueen, nós paralisamos ela para que o confronto com o próximo Pokémon seja um pouco mais fácil pra gente. Então a gente troca pro Speckles, já que ele teria bons golpes do tipo terra. Usando um Dig, ele já deixa o Nidoqueen com a vida vermelha. Mais um Slash pra terminar. E com isso o Giovanni é derrotado, e a gente pega com o velhinho ali a Master Ball. Depois de passar pelo puzzle de portais do ginásio de Sabrina, a gente enfrenta ela. O primeiro confronto do nosso combate é entre Dugtrio e o Kadabra, que acaba facilmente com um Dig do Dugtrio, que desvia do Psyche e acerta o golpe que dá hit kill. Ela manda então o Mr. Mime, que novamente interruba com o único Dig do Dugtrio. Vindo o Venomoth, a gente percebe que o melhor a se fazer é trocar pro Ace, que é o nosso Charizard. Ele toma um Psybeam que não causa muito dano, e com o Ember ele dá um crítico que quase derruba o Venomoth, que cai com mais outro. Faltando somente o as do ginásio dela, que é o Alakazam. A gente troca pro Dugtrio pra tentar manter a mesma estratégia. Ele toma um Psywave que causa um bom dano. Com o Dig ele desvia e acaba quase finalizando o Alakazam. Isso me deixou um pouco apreensivo, mas com mais um Slash ele termina de derrubar. Descendo pelo sul do Lavender, a gente passa por algumas rotas e pega a Super Rod com um velhinho que estava numa casa. Com ela a gente já pesca nosso próximo encounter, que acaba sendo um Tentacool. A gente captura ele e dá o nome de Lula, em homenagem ao nosso presidente de 9 dedos. Além da próxima rota, a gente também captura um Venonat, que a gente acaba chamando de Nat. E depois da Nat, nosso próximo encounter foi um Ditto, que a gente capturou ele com uma certa facilidade. E a gente chamou ele de Tu.
Se preparando para o próximo ginásio, a gente tinha um problema. O nosso Pokémon que melhor se adaptava aos Pokémons do próximo ginásio, que eram do tipo venenoso, era o nosso Dugtrio. Só que durante a luta contra a Sabrina, ele upou de nível e passou pro nível 44, o que fere o level cap. Então a gente resolveu explorar a Safari Zone primeiro, em busca de achar algum outro Pokémon melhor lá. Já que lá a gente tinha a possibilidade de pegar Nidoran, Nidorino e assim por diante, e que seriam ótimos Pokémons para essa situação. O que acabou não acontecendo, a gente perdeu o encounter e foi isso. Pra completar o time, a gente colocou o Batman novamente, que acabou não sendo útil. Ele começa com o Koffing e a gente com o Pidgeot. A gente usa o Fly pra desviar do ataque dele, que acaba não tendo ataque. E, depois de errar 2 golpes e receber outro Smoke Screen, a gente resolve trocar pro Ace, que derrota facilmente o Koffing com mais um Ember. O Koga lança o Muck, que a gente acaba tirando um pouco de vida dele com um Ember e Cut, e ele nos deixa envenenado, mas como ele não nos causava dano e a gente causava um pouco mais, a gente acaba conseguindo derrubar ele. Ele manda um Koffing. Levando em consideração que o Ace estava envenenado, a gente troca para Aqua, que recebe o Smog no lugar dele, e dá um Ice Beam e um Quick Attack para derrubar o Koffing de uma vez por todas. Agora só faltando o Weezing, que com mais um Ice Beam crítico fica no amarelo, e com mais um Ice Beam ele cai. E assim a gente derrota o Koga, pegando a nossa 6ª insígnia. Antes de ir para os últimos ginásios, a gente resolveu pegar alguns encounters que a gente tinha deixado passar. Um era na Power Plant, onde a gente foi lá e capturou um Pikachu, que a gente nomeou ele de Deadpool, em homenagem ao fato que o Ryan Reynolds, que faz o Deadpool, é o mesmo que dublou o Deadpool no filme Detetive Pikachu. Outro encounter que tivemos no caminho foi um Horsia, que a gente capturou e chamou de Vakalo. E logo depois, na rota depois daquela, a gente pega uma Stario, que a gente nomeia de Patrick. Passando pela Siphon Islands, a gente acaba pegando um Shellder, que a gente captura e nomeia ele de Astro. Chegando na cidade dos Gigantes de Fogo, a primeira coisa que a gente foi fazer foi reviver o nosso Aerodactyl, trazer ele de volta à vida. E logo depois a gente foi pra Pokémon Mansion. Como ela tem um encounter diferente da cidade, a gente acaba capturando dentro dela um Ponyta, que a gente captura e dá o nome de Spirit. Pegando a chave dentro da Pokémon Mansion, a gente tinha tudo para ir pro próximo ginásio. Respondendo todas as perguntas corretamente como um verdadeiro mestre Pokémon, a gente começa a nossa luta contra o Blaine. Eu até poderia narrar a luta, mas não foi uma luta, foi um massacre, já que o Aqua deu um golpe em cada Pokémon dele. Eu não entendo do porquê do pessoal gostar tanto do Vaporeon, até eu perceber que o Vaporeon é um ótimo Pokémon e ele é muito divertido de usar. Então, só entende o Vaporeon quem já treinou o Vaporeon. Então vamos pro último ginásio para acabar com o Giovanni de uma vez por todas. E a luta começa assim. Ele começa com o Rhyhorn, a gente com a Aqua, que acaba com ele com um único Surf. Com a ideia de wipear o time dele com a Aqua, a gente troca pro Ace, que finaliza os Dugtrio com um único Flamethrower. Vindo a Nidoqueen, a gente resolve trocar pro Batman, que confunde ela usando Confuse Ray, e depois termina com uma sequência de 3 bites. Ele lança dessa vez o Nidoking, e a gente, aproveitando que o Batman já estava em campo, já usa o Confuse Ray e troca pro Spickles. O Spickles, por outro lado, termina com o Nidoking com um único Dig. Vindo o Rhydon, a gente derruba com um único Earthquake, e assim a gente conquista a nossa 8ª e última insígnia, além de derrotar pela última vez o Giovanni. Então vamos até a Victory Road, no caminho a gente encontra o Blue, que nos desafia por mais uma batalha. O embate inicial começa entre Pidgeot e Aqua, que derruba facilmente o Pidgeot com um único Ice Beam. Ele manda um Rhyhorn, que também é um prato fácil para Aqua, que utiliza somente um Surf. Com o Growlithe não é diferente, ele utiliza somente um Surf para diminuir ele para nada. Vindo o Execute, a gente resolve trocar pro Ace, que derruba o conjunto de alvos facilmente com um único Flamethrower. Ele manda o Alakazam e a gente resolve trocar pro Spickles, que é o melhor atacante físico que a gente tem no time. Ele toma um Psychic, que deixa ele com uma vida muito baixa, então a gente resolve trocar pra Aqua, para que ela possa tancar melhor os ataques. Com o Alakazam gasta 2 turnos dele lançando Recover, a gente consegue derrubar ele em 2 Surfs. Ele mandando o Blastoise, a gente troca pro Vileplume, que recebe alguns golpes, mas que não dão muito dano. E com o Mega Drain ele recupera todo o dano perdido e dá muito dano no Blastoise. Então com 2 Mega Drain e um crítico, ele finaliza o Blastoise e a gente termina de derrotar o Blue. Depois de passar por uma Victory Road, como sempre, insuportável, a gente chega na liga. Esse era o nosso time para enfrentar a liga. O Deadpool, que é o nosso Pikachu que se tornou um Raichu. O Ace, que é o nosso Charizard. O Alface, que é o Vileplume. A Aqua, que é o Vaporeon.
Spickles, que é o Digidrill, e a Velor, que é o nosso Pidgeot. Esse era o nosso time pra enfrentar a liga. E, sinceramente, eu tava bem confiante, porque a gente tem membros muito fortes no time, e eles são muito bons individualmente, além das tipagens deles serem boas contra os tipos dos pokémons inimigos. Então, vamos nessa. Elite dos 4. O primeiro membro da Elite dos 4 é a Lorelei, que ela é responsável pelos pokémons tipo gelo. Então ela já começa com o seu poderoso Dewgong, enquanto a gente com Deadpool. Essa luta é simples, um Thunderbolt na cabeça do Dewgong é mais do que suficiente para finalizar ele. Vindo o Cloyster, a gente mantém o Raichu, que também derruba com um único Thunderbolt. Mantendo a mesma estratégia, a gente derruba o Slowbro com poucos Thunderbolts, ou seja, um só. Vindo a Jinx, por ela não ter tipagem água, a gente resolve trocar pro Ace. Ele entra na batalha tomando um Ice Punch, que causa um dano moderado, já que é super efetivo, e com o único Flamethrower ele derruba a Jinx. Vindo Lapras, a gente troca novamente pro Deadpool, com a esperança que ele fosse segurar o golpe, já que ele é o único Pokémon elétrico que a gente tem no time. Ele leva um Hydro Pump que me deixa preocupado, e com o único Thunderbolt eu pensei que mataria, mas ele deixa a vida dela no vermelho. Com o Body Slam eu entrei em choque, mas com outro Thunderbolt a gente finaliza a luta. O próximo é o Bruno, treinador especializado nos Pokémons tipo Pedra e Lutador. A luta começa com o Bruno mandando seu Onix, enquanto a gente manda a Aqua, que derruba facilmente o Onix com um único Surf. Ele manda o Hitmonchan, então a gente resolve trocar pra Velor, que é do tipo voador. Ela em campo toma um Mega Punch e utiliza um Fly. Ele até utiliza um X-Defense, que possivelmente é o que salva ele desse Fly que é super efetivo. Para agilizar as coisas, ele utiliza um Wing Attack. Como a Velor ataca primeiro, ela já derruba ele com esse golpe. Vindo o Hitmonlee, a gente mantém ela e utiliza a mesma estratégia do Fly. Dessa vez, mesmo com X-Defense, ele não segura o golpe e cai num só. Chegando o Onix no campo, a gente resolve trocar pra Aqua, que facilmente derrotaria ele com os golpes tipo água. E a gente derruba ele com um único Surf. Depois vem uma Champ que cai facilmente com 2 Surfs da Aqua. Cara, esse Pokémon simplesmente é muito forte. E com isso, o segundo membro da Elite dos 4, Bruno, foi derrotado. Vamos então até a Agatha agora, que é responsável pelos Pokémons tipo Veneno. Essa luta ela foi simplesmente muito rápida, então para simplificar, foi um Earthquake em todos os Pokémons que não eram imunes ao Earthquake, e um Rock Slide no Golbat que era voador. Fora isso, foi só Earthquake. Então, essa foi a luta, passando rapidamente, Dugtrio amassou, é isso, e muito bom. Então depois desse amasso a gente já vai direto pro Lance. Ele começa com o Gyarados dele e a gente com o Deadpool. O Deadpool erra o Thunder e toma um Hyper Beam que quase mata ele, mas com um outro Thunderbolt ele consegue derrubar o Gyarados num só golpe. Ele manda um Dragonair e a gente manda por acidente o Ace, que acaba tomando um Hyper Beam que crita, mas ele segura. A gente troca pra Aqua então. Aproveitando que o Dragonair teria que carregar, então a gente utiliza um Ice Beam que mata o Dragonair de uma vez por todas. Pro segundo, é mais outro Ice Beam que já derruba o Pokémon. O Aerodactyl ele entra em campo com Hyper Beam. A gente utiliza um Surf que erra. Por sorte, como ele tem que recarregar, o segundo Surf acerta ele fazendo com que ele caia. Depois chega esse Dragonite perdido que cai com somente um Ice Beam da Aqua, que segura outro Hyper Beam, como um ótimo Pokémon como sempre. E assim o Lance cai. E com isso nós chegamos no Blue, pronto pro último embate do jogo. O embate começa com ele mandando seu Pidgeot e a gente a Aqua, que facilmente derruba ele com um único Ice Beam. Ele manda o Alakazam dele que não utiliza nenhum golpe, só fica usando o Recover, então a gente derrota ele facilmente com alguns golpes tipo água e finalizando com um Quick Attack. O Rhydon dele vem já sendo freguês do nosso Aqua que derruba ele facilmente com Surf. Assim como o Arcanine, que não é problema nenhum, apesar de abaixar nossa defesa. Contra o Execute a gente manda o Ace, que tomou um barragem que não dá muito dano. Ele lança um Flame Tower e quase que ele derruba o Executor no seu golpe, mas ele coloca pra dormir e fica dando barragem, até que a gente resolve segurar, porque alguma hora ele teria que acordar. Percebendo que isso ia demorar, a gente troca pra Velor, e ela derruba facilmente com o único Quick Attack. Talvez vocês tenham percebido até aqui que a gente tem uma equipe de 6 Pokémons, mas que a gente usou somente 5. Porque um Pokémon acabou que ele seria útil somente em um confronto desse jogo, que era contra esse Blastoise. Um Pokémon que derrotou esse Blastoise diversas vezes durante toda a nossa jornada.
E, dessa vez, ele faz isso. Com a queda do Alphaz, intimando o Deadpool, que derruba o Blastoise com somente um Thunderbolt e um Quick Attack, assim fazendo a gente ser os campeões da região de canto. Sinceramente, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Ele demorou um pouquinho para ser feito, e as lives demoraram também pra gente conseguir finalmente essa run. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Por favor, curta o vídeo, compartilhe, comente, manda pra um amigo. E esperem que daqui a pouquinho a gente vai sair o segundo vídeo dessa série com o Pokémon Gold. Caso tu já queira acompanhar, a gente vai começar hoje, dia 5 de agosto, na Twitch, as nossas runs de Pokémon Gold. Então, por favor, compareçam, é divertido. E é isso, muito obrigado e até a próxima.